Bom, saudar os meus amigos, os convidados, ao desembargador Voltaire, pela gentileza de poder nos proporcionar essa palestra no dia de hoje, a sua disponibilidade, né, 19 de novembro do ano da pandemia de 2020, né, e cujo tema da palestra do desembargador será a trajetória e o poder judiciário gaúcho. Eu vou fazer uma breve citação do currículo do desembargador, que é natural de Cachoeira do Sul, bacharel em Direito pela Universidade Federal daqui do Estado, mestre e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica, aqui do Estado, professor da Faculdade de Direito da PUC do Rio Grande do Sul, atuou como advogado na FINAB, de Associação de Poupança e Empréstimo, tendo chefiado seu departamento jurídico de 78 a 80, na área judicial. Ingressou no Ministério Público em 1980, tendo atuado como promotor de justiça nas comarcas de Birubá, Cerro Largo, Espumoso, Uruguaiana, Esteio e Porto Alegre. Foi procurador de justiça, procurador-geral de justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul por 2 gestões. Foi também presidente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais da Justiça e da Confederação Nacional do Ministério Público. Nomeado juiz do Tribunal de Alçada em 97, em vaga do representante de classe do Ministério Público. Promovido a desembargador do Tribunal de Justiça em 98. Integrou a 11ª e 19ª Câmaras Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, as quais presidiu. Eleito segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça para o biênio 2010-2012, eleito presidente do Tribunal de Justiça para o biênio 2020-22. Publicou vários artigos jurídicos em periódicos e livros sobre processo civil, direito do consumidor e direito e meio ambiente. Tem sido conferencista e panelista em congressos e simpósios jurídicos, abordando temas relacionados com direito processual civil, direito do consumidor e meio ambiente. Pelos relevantes serviços que tem prestado ao Estado do Rio Grande do Sul em favor da pessoa humana, recebeu do Governo do Estado, em 17 de março de 97, a Medalha Negrinha do Pastoreio. Em 1º de julho de 2010, recebeu a Ordem do Mérito do Ministério Público do Rio Grande do Sul, no grau Gran Cruz, pelos serviços prestados àquela instituição. Bom, após esse resumido e brilhante currículo, peço a todos que, durante a palestra do desembargador, né, mantenham os seus microfones fechados, ficando, então, a critério do nosso palestrante, a questão de dúvidas ou perguntas, enfim, tratar da nossa conversa. Paulo, palavra. Nós queremos agradecer, inicialmente, a possibilidade de contarmos na Amicus, Encontros de Cultura, com a participação do presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Voltaire de Lima Moraes, pessoa com a qual nós temos muito carinho e, ao longo de muitos anos, temos nutrido uma grande amizade. Sem tomar mais tempo, desembargador, nossos agradecimentos. Com a palavra, desembargador. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos, quase boa noite já, né? Quero inicialmente saudar o presidente do Grupo Amicus, engenheiro Sérgio Rode, agradecer também ao professor Paulo Rez e revê-lo aqui, ele que é integrante do grupo que me formulou o convite, a todos os senhores aí que participam desse Grupo Amicus. Eu logo que recebi o convite, não obstante vários compromissos assumidos, eu fiz questão de participar, porque eu gosto muito da interlocução, tá? Até pelo aspecto de ser professor universitário na graduação e pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica há 34 anos e meio, né? E agora só me licenciei para assumir a presidência do Tribunal de Justiça, porque eu não conseguia compatibilizar as funções de magistério superior lá na Pontifícia Universidade Católica com as de presidente do Tribunal de Justiça. Esses encontros, principalmente nessa época de pandemia, que todos nós estamos, de certa forma, atormentados, é uma saída, ainda que não a melhor, mas para que não haja uma paralisia total no relacionamento humano, no relacionamento entre as pessoas. Todos nós, na verdade, estamos com essa pandemia reaprendendo, nos reinventando e tentando superar as dificuldades que aí estão.
alguns assustados, outros nem tanto, né? O fato é que jamais alguém pensou que pudesse viver uma situação como essa que nós estamos vivendo. Nas suas mais diferentes profissões, e isso, evidentemente, não é diferente no âmbito do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. Esse encontro nos permite fazer uma análise de tudo aquilo que eu penso e passar até umas informações aos senhores a respeito do funcionamento do nosso sistema de justiça, que eu acho que é importante. Às vezes as notícias são veiculadas, as pessoas não têm noção do que está acontecendo, e eu vejo algumas deturpações, e eu acho que é importante esse momento, de forma muito franca, muito aberta, né, nós dialogarmos a respeito das mais diferentes questões. Eu iniciei a minha atividade profissional muito cedo. Eu me formei na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu sou da turma de 1977, e durante todo o período da faculdade eu trabalhava durante o dia e estudava à noite, tá? E eu sempre digo para os meus alunos, e sempre fazendo uma recomendação a eles, eu quero fazer essa confidência também com todos os amigos aí, que eu fazia as anotações, né, dos professores, ia para um pequeno apartamento onde eu morava, ali no centro, saindo da universidade, e ali eu procurava olhar as coisas que me eram passadas durante aquele dia, para não deixar para trás. E muitas vezes dormia em cima dos cadernos, dos livros, e assim foi a minha vida acadêmica, trabalhando durante o dia e estudando durante a noite. Posteriormente, eu resolvi, por essas coisas da vida, né, entrar para a advocacia, tirei a carteira de advogado, né, e exerci a advocacia durante um período, né. Eu era, na época, subgerente geral de operações da FINAB, né, e nesse meio tempo houve um problema no departamento jurídico, na área do contencioso, né, os advogados saíram e estavam demitindo várias pessoas ali na FINAB. Os colegas mais antigos, lembram, a FINAB era associada, tinha um símbolo da formiguinha, né? Não sei se lembra. Tá? E então, eu assumi lá na FINAB, vindo da Caixa Econômica Federal, que eu era concursado da Caixa Econômica Federal, recebi uma proposta e acabei indo para a FINAB. E assumi como subgerente geral de operações. E estavam demitindo várias pessoas, um dia me chamaram, e eu fiquei pensando, vamos demitir também, mas eu achei que era muita solenidade, porque era uma mesa cumprida, com toda a diretoria reunida, e eu recém-formado, né, ali em Direito, na URGS, e disseram, olha, nós lhe chamamos aqui porque nós queríamos que o senhor assumisse o departamento jurídico da FINAB. Eu quase levei um susto, né? Eu só não levei um susto porque eu sempre gostei de aceitar desafios na minha vida, né? Acabei aceitando e eu tive que montar, reestruturar todo o departamento jurídico ali, né? Porque tinham saído todos os advogados, prazos correndo. Uma hora eu estava em Uruguaiana, outra hora eu estava em Palmeiras das Missões, outra hora eu estava em Tramandaí, outra hora eu estava em Pelotas, Rio Grande, e assim sucessivamente, andando por todo o estado. Posteriormente, eu resolvi fazer concurso para o Ministério Público, né? E eu acabei ingressando no Ministério Público, numa turma pequena, que naquela época eram cerca de 19 só, um concurso que sempre era muito exigido, né, de muita dificuldade, mas nós tínhamos um grupo de estudos, passei, aí fui para o interior do estado, né? Interior do estado, fui para as mais diferentes comarcas, promovido em Ibirubá, Cerro Largo, Espumoso, Uruguaiana, depois Esteio, né? Até 1988, onde eu assumi a presidência da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Posteriormente, eu acabei disputando uma outra eleição
e fui o primeiro gaúcho a presidir a Confederação Nacional do Ministério Público, na CONAMP, né? E naquela época era muito difícil, porque geralmente a presidência ou ficava com São Paulo, ou ficava com Minas, né? Era a questão do café com leite, da velha política também ali se estabelecia, ou era São Paulo, Minas, tinha algum nordestino, e eu fiquei por 2 anos. Depois eu concorri a Procurador-Geral de Justiça, que é chefe do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Entrei em lista tríplice, fui o mais votado, e por ser o mais votado, na época, isso até hoje é o sistema, porque ele sofreu um aperfeiçoamento. Antes, o cargo de procurador-geral era demissível lá do Newton, e hoje tem mandato, como naquela época, já tinha evoluído. Antes podia ser até uma pessoa fora da carreira. Eu acabei tirando o primeiro lugar em termos de votação, fiquei por 2 anos, depois concorri à reeleição, fui o mais votado de novo, e mesmo com o desgaste da administração, os senhores que têm toda uma experiência de vida sabem que a administração sempre desgasta, né? E então são coisas assim importantes, e eu acabei ali, então, no segundo período, assumindo um outro cargo, que é de presidir o Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça de todo o Brasil, tá? Agora em nível institucional. Eu era muito jovem na época, né? Eu fui o Procurador-Geral de Justiça mais jovem na época, e, posteriormente, eu aceitei um outro desafio. E o outro desafio é aquele relacionado com a vinda para o Poder Judiciário. Os senhores sabem que os tribunais, tanto os tribunais regionais federais, tribunais de justiça, 1/5 é reservado a membros do Ministério Público e advogados de notável saber jurídico que se destacaram. E como abriu essa oportunidade, eu resolvi concorrer, né? E entrei na lista sextupla, fiquei na lista tríplice, e depois fui escolhido, então, e aí porque eu cheguei no Tribunal de Justiça. Eu fiquei 17 anos no Ministério Público, estou há 23 anos no Poder Judiciário. Aqui participei já de várias comissões, conselhos, estive também como vice-presidente, e agora, recentemente, nesse ano, assumi a presidência do Tribunal de Justiça numa eleição muito disputada. As eleições aqui são muito difíceis, só desembargadores é que votam, né? Eu estou fazendo um resumo disso, porque os senhores possam entender algumas coisas que eu vou colocar agora, que eu achei importante. O nosso Tribunal de Justiça, né, ele está situado na sede, a comarca de Porto Alegre, e aqui chegam os mais diferentes recursos vindo dos mais diferentes quadrantes do Estado, né, das mais diferentes regiões. As ações, via de regra, elas são ajuizadas no primeiro grau de jurisdição, ou seja, perante um juiz, uma comarca ali, que está situada, Alegrete, Arvorezinha, comarcas pequenas, grandes, enfim. Quando há um recurso, chega a apreciação do nosso Tribunal de Justiça. A Justiça Estadual, né, é um ramo da Justiça como um todo, assim como é a federal, assim como é a trabalhista, assim como é a militar, né? O que distingue uma da outra é apenas a competência, porque todos os membros da magistratura, eles usufruem de determinadas prerrogativas, e essas prerrogativas são utilizadas para que o juiz possa decidir, né, com independência e sem pressão de ordem política, sem pressão de ordem econômica, para que uma causa que seja submetida, então, a julgamento, aquele que vai julgar tenha todas essas garantias para que se não deixe impressionar, né, por quem quer que seja. Isso é o que é o normal. Isso é o que deve ser, e é isso que todos nós devemos buscar. A Justiça Estadual, ela tem uma competência muito ampla. Para os senhores terem uma ideia, cerca de 80% dos processos que tramitam no território nacional são da competência da Justiça dos Estados.
Por exemplo, para os senhores terem uma ideia, se alguém tem um problema de uma reintegração de posse, de uma manutenção de posse, se a competência vai para a Justiça Estadual. Se alguém comprou um veículo, o veículo apresentou um problema e a concessionária não resolveu, houve um acidente no âmbito da relação de consumo, isso vai para a competência da Justiça Estadual. Se alguém fez uma compra e venda, né, e deu problema numa compra e venda, e isso aí é judicializado, é competência da Justiça Estadual. Violência doméstica, da mesma forma. Questões envolvendo júri, da mesma forma. Questões tributárias envolvendo ICMS, por exemplo, da mesma forma. Questões relacionadas com o meio ambiente, nesse plano, a maioria delas são da competência da Justiça Estadual. Estou dando alguns exemplos para tentar mostrar para os senhores a abrangência e a responsabilidade, o que isso aí significa. O nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul é considerado um tribunal de grande porte, tá? Porque ele recebe muitas demandas, a exemplo dos tribunais de justiça de Minas Gerais, de São Paulo e do Rio de Janeiro. São os 4 tribunais de grande porte. Os demais são de médio porte ou são de pequeno porte. Por exemplo, lá no Norte, Nordeste, tem tribunais menores, né? Mas nem por isso eles deixam de ter a sua importância e se reveste de um aspecto muito relevante em termos de prestação jurisdicional. Eu vou passar para os senhores alguns dados que me parecem importantes, né, para que a gente tenha uma ideia em termos de funcionamento das decisões aqui no âmbito do tribunal. Alguns exemplos, tá? Que a pandemia, ela nos atingiu violentamente, a todos nós, sem exceção, tá? E nós tivemos que nos adaptar a esses novos tempos, né? Para alguns de uma forma mais aflitiva, para outros nem tanto, né? Mas o fato é que nos atingiu. O nosso próprio relacionamento, né, com as pessoas, ele foi afetado substancialmente, né? Porque desde um aniversário, desde um casamento, desde de uma formatura, isso aí teve que ser repensado, né? O senhor sabe disso, né? Todos nós sabemos, né? E não foi diferente no âmbito do Poder Judiciário. A maioria dos nossos processos eram processos físicos, né? Não eram processos eletrônicos. E, em razão disso, nós tivemos que trabalhar intensamente para fazer com que esses processos físicos fossem digitalizados. Nós tivemos que contratar uma empresa mediante licitação, né, que vai digitalizar, né, todos esses processos físicos que ele está fazendo. Formamos um grupo de trabalho para fazer esse enfrentamento, né, porque aqui nós temos um demandismo extraordinário no estado do Rio Grande do Sul. Aí nós teríamos que passar toda uma tarde, uma noite, tentando buscar as causas disso. Mas eu vou rapidamente sintetizá-las. Isso tem uma questão cultural, né? E tem uma questão de politização, não no aspecto político-partidário, não é isso, mas de consciência. O gaúcho é muito consciente das suas coisas e ele luta intensamente por aquilo. Então, ele, em razão disso, judicializa muito, né? Então, é um dos tribunais, assim, que tem uma sobrecarga de trabalho extraordinária, tá? E, para fazer esse enfrentamento, nós, então, estamos transformando processos físicos em processos eletrônicos. De outro lado, estamos incentivando a conciliação, tá? A conciliação, ela é muito importante para a gente fazer todos os enfrentamentos necessários. Nós tivemos já esse ano sessões de julgamento durante a pandemia. Vou trazer alguns dados aqui para os senhores. Sessões por videoconferência. Nós tivemos que acionar rapidamente a área de informática do tribunal, coisa que não se fazia sessão por videoconferência, né? E nós já realizamos 250 sessões por videoconferência. Nós realizamos sessões também virtuais, 675.
e nós temos um total de 976 sessões de julgamento já realizadas até agora no Tribunal de Justiça esse ano. E nós tivemos uma sobrecarga de trabalho, tá, extraordinário, em razão de processos envolvendo só Covid. Se antes nós já tínhamos uma sobrecarga de processos, né, hoje nós temos mais. Aliás, esses dados aqui eu pedi, não estão aqui comigo, eu estou solicitando à minha assessoria que me traga esses dados do Covid, que eu quero ainda hoje passar, né, para complementar, porque não vieram aqui nessas informações, tá? E para os senhores terem uma ideia, são, por exemplo, habeas corpus. Em razão da pandemia, o nosso sistema prisional também foi atingido, né? E muitos presos com comorbidades, né? Outros em razão da idade, né? E por um juiz, o juiz entendia que não deveria soltar diante das peculiaridades do caso, da periculosidade, e aí vinha habeas corpus, só em razão dessas normativas aí, orientações provocadas pela Covid. Isso atravancou, digamos assim, o nosso sistema. De outro lado, eram pequenas atividades que eram desenvolvidas, por exemplo, atividades econômicas, um mercadinho, um mercado, enfim, né, que queriam desenvolver uma atividade, se deparavam com um decreto, por exemplo, do governador do estado, né? Isso tudo acabava aqui no tribunal, no caso, por exemplo, do órgão especial, porque todos os mandados de segurança contra atos do governador vêm para apreciação do chamado órgão especial do Tribunal de Justiça, que é um órgão de cúpula formado por 25 desembargadores, sendo os 12 mais antigos e os outros 12 eleitos também. Então, questões assim relacionadas com as ações diretas de inconstitucionalidade, questionando também decretos do governador, outras medidas do prefeito, né, que tomavam uma iniciativa em termos de decreto municipal, isso aí era questionado judicialmente. Toda essa sobrecarga veio, ou seja, se nós não tivéssemos a pandemia, né, nós teríamos uma outra realidade, que já era ruim em termos de demanda, uma sobrecarga intensa de trabalho. Agora, os senhores imaginam com a pandemia, o que isso significou, né? O que isso significou. Então, é uma demanda, assim, extraordinária. Por exemplo, só em sentenças, decisões do primeiro grau, no período de 18 de março até agosto de 18 de março até 8 de novembro, foram prolatadas 187.756 sentenças nesse período, tá? Que pode dar a dimensão do que isso significa, né? Então, é algo assim extraordinário, né? Nós fizemos também, eu acho que é um dado também que os senhores, eu acho que não têm, nós temos, no plano da responsabilidade penal, quando a infração penal não é de tanta gravidade, tá? É possível aplicar somente uma pena de multa, tá? São crimes de menor potencial ofensivo, que não levam à prisão, necessariamente, tá? Então, são aplicadas multas. Essas multas vão para um determinado fundo. O Poder Judiciário administra isso. E nós conseguimos, esse ano, em razão da pandemia, atender hospitais, casas de saúde, que eram atendidos pelo SUS ou em convênio com o SUS, e direcionamos a essas casas 17 milhões, cerca de 17 milhões, essa é a cifra
que nós canalizamos para atender as questões relacionadas com atendimento médico para essas casas assistenciais, né? Esse é um outro lado do Poder Judiciário solidário, que eu chamo, que não é conhecido pela sociedade muitas vezes, né? E eu acho que é importante que todos conheçam também esse outro lado. Então, são questões, assim, importantes que eu quero trazer, assim, à consideração. Nós, logo que saiu a questão da pandemia, nós criamos o comitê, tá, da Covid, que é presidido pela primeira vice-presidente, a desembargadora Eliselena Esquifino Robles Ribeiro, tá? A desembargadora Eliselena, ali com os médicos, departamento médico judiciário, e com servidores, organizaram todo um trabalho de orientação para magistrados, servidores e todas essas pessoas que entram nos mais diferentes fóruns, né, do interior do Estado, aqui no Palácio da Justiça, no Tribunal de Justiça, enfim, para orientação. Era uma cartilha de orientação. Nós somos o primeiro tribunal do país a implantar, né? E aí os demais, inclusive, nos pediam, nós ficamos remetendo essas orientações. Os senhores terem uma ideia da nossa realidade antes da pandemia, o Departamento Médico Judiciário, que se destina, inclusive, a fazer perícias em âmbito de processos judiciais, de atendimento de urgência. Se uma pessoa vem, por exemplo, aqui e se sente mal, como aconteceu esses dias, né? Não era nem magistrado, nem servidor, o departamento médico está ali para tentar atender, dar um atendimento imediato, né? E assim ocorre, né? Para dar um atendimento amplo, as pessoas que ingressam no poder, magistrados, os servidores, passam por perícias, e ele está ali, é um departamento bem enxuto, né? E que tem umas atribuições extremamente relevantes. Mas por que eu estou dizendo isso? A realidade é porque nós nunca tivemos infectologista. E nós fomos obrigados a contratar um infectologista lá, que veio nos ajudar e nos orientar, porque nós não sabíamos como proceder, tínhamos que pegar uma especialização, tá? Então, vejam as situações, assim, que foram criadas. Hoje, como aconteceu, e tem acontecido frequentemente agora, as sustentações orais, quando o advogado pega uma causa, ele vai até o tribunal, fala com os desembargadores, ou ele faz a sua sustentação oral ali, em nome do seu cliente, né? E naquela oportunidade ele faz presencialmente. Só que como não estávamos fazendo sessões presenciais, não poderíamos, porque teríamos que seguir os protocolos sanitários. O que nós fizemos? Nós implantamos as sessões de julgamento virtuais, né? Essas por videoconferência. Então, nós tivemos casos, por exemplo, até de pessoas que estavam em outro estado, o advogado fazendo sustentação oral lá do seu gabinete, outros fora do país, inclusive. Até isso aconteceu esse ano, para os senhores terem uma ideia. Então, vejam as situações que foram criadas, assim, ao longo desse período, situações bem delicadas. Eu não quero me estender mais, porque eu já fui até, acho que, extremamente prolixo, presidente Sérgio Rode e professor Paulo Reis e demais participantes aí desse evento, mas eu quis rapidamente historiar alguns pontos que me pareciam importantes, e eu vou ficar à disposição aí para nós trocarmos ideia sobre aquilo que julgarem conveniente aí. Muito obrigado aí pela atenção por hora. Ok, desembargador. Muito bom, muito esclarecedor, excelente. Alguém dos amigos quer fazer alguma colocação ao desembargador Voltaire? Doutor Paulo. Quero lembrar essa presença do caro amigo Voltaire Lima de Moraes, lá em Uruguaiana, quando organizou um grande seminário de direito ambiental, um dos primeiros no interior do Rio Grande do Sul. Fui também com a família Neri, marido e mulher,
nós fomos lá, um pequeno avião, e ficamos felizes ali de conhecer a realidade do interior do Rio Grande do Sul e a vitalidade, a energia do Voltaire para disseminar, para divulgar as questões ambientais na fronteira. Por isso, né, desde aquela época, claro, fui acompanhando, depois a ascensão do Voltaire à frente da Procuradoria-Geral da Justiça do Rio Grande do Sul, mas fica registrado esse meu encantamento desde aquela época de uma pessoa que, em todo lugar que esteve, ele agiu com extrema simplicidade e coerência. Um grande abraço ao Voltaire, um abraço aos amigos do Rio Grande do Sul que tiveram a oportunidade de trazer o Voltaire a esta conferência. Eu quero aqui as minhas escusas ao professor Paulo Afonso Leme Machado, que eu não tinha visto agora aqui, não sei porquê, se eu não tinha percebido também a presença dele. Eu tenho um longo apreço pelo professor Paulo Afonso, que foi extremamente estudioso. Em todos os lugares que eu ando, sempre quando alguém convida para alguma palestra, enfim, e entro em questões ambientais, eu considero o professor Paulo Afonso Leme Machado o papa do direito ambiental brasileiro, tá? E até por que não dizer extra-fronteiras. O professor Paulo Afonso tem uma trajetória invejável por tudo aquilo que ele desenvolveu ao longo dos anos. Eu tenho lá na minha biblioteca todos os seus livros, falo para os meus filhos, volta e meia com eles, que são da área jurídica também, a minha esposa também, e eu sempre enalteço essa figura extraordinária do professor Paulo Afonso Leme Machado, que em 1984 ele foi a Uruguaiana, justamente com o professor Nelson Neri Júnior, num evento que era o primeiro simpósio de direito ecológico da fronteira oeste, que foi assim denominado por mim na época, quando eu estava ainda na Promotoria de Justiça lá de Uruguaiana, no Ministério Público, e ele fez uma palestra, na verdade, uma grande conferência lá, que até hoje todos lembram, né? E em conversas depois até com o professor Paulo Regis, ele sabe disso, a gente sempre tem enaltecido esse trabalho do professor Paulo Leme Machado. O professor Paulo Afonso na verdade, uma referência para todos nós, né? Por tudo aquilo que realizou, pelo seu prestígio, não somente nacional, mas internacional. Eu acho que, não sei se todos os colegas sabem disso, mas ele tem um prestígio internacional. Então, as minhas escusas, professor Paulo Afonso, que eu não tinha visto ali antes, eu devo ter me perdido aqui nesse sistema, a gente acaba se entusiasmando, porque quando a gente fala com o coração e com o ideal sublime, que eu sempre procurei perseguir ao longo da minha vida, a gente acaba não se situando bem, ainda mais dentro dessas novas ferramentas que a gente está praticando aí, tá? Então, recebo aí os meus cumprimentos, aí, o meu reconhecimento por toda a sua trajetória também. Ok. Quem mais? Paulo? Regis? Mauro? Mauro Moura. Isso. É um prazer, Voltaire. A gente se cruzou um pouco no tempo que tu eras promotor de justiça, que trabalhava aí com o Paulo Regis, conosco na FEPAM, em seminário. Quem é que está falando? Eu não sei. Mauro. Tudo bem. Como é que vamos também? Tá. Como eu sou químico, eu posso fazer perguntas meio diferentes. A gente vê na sociedade casos que nem, por exemplo, hoje da senhora que foi amarrada e queimada lá na casinha dela, onde o rapaz tinha sido condenado já 4 vezes por crimes menores, furtos, essas coisas, e não estava preso, acabou cometendo um crime muito sério, acabou morrendo na prisão de detalhe, né? Mataram ele lá. Inclusive, se diz na sociedade que o Marcelo Odebrecht subornou pessoas, está preso, mas muitos dos subornados não estão presos, né? Isso cria um mal-estar na sociedade. O que está aparentemente errado? Ou seja, a legislação está errada, porque a gente, às vezes, vê, é claro que eu vejo filme, né? Não sou advogado, tu vê em outros países a penalização ser mais rápida, sem tantos recursos. O que acontece no Brasil para nós, cidadãos, se sentir assim,
que as pessoas não estão sendo punidas realmente? Bom, eu antes de atualizar, agora eu estou me situando mais nos nomes que estão aqui, eu vejo que o Vladimir Ortiz está vendo também aqui, né, satisfação muito grande, vejo lá o Flávio Presser também ali, tem outros assim mais conhecidos assim, e eu vou, na medida que eu estou vendo aqui, identificando, eu vou saudando, aí peço as escusas, porque a gente vai se entusiasmando e acaba não citando o nome de todos, mas sinto-se todos devidamente cumprimentados, assim. Essa é uma questão muito delicada, sabe, Mauro, de falar por vários aspectos. Primeiro, a gente tem que conhecer o caso, né? Tem que saber o que está sendo analisado, né? Nós temos uma legislação, tá? Que por exemplo, o nosso Código Penal, nosso Código de Processo Penal, inclusive, é da década de 40, tá? Só para terem uma ideia, né? Foram feitas reformas ao longo dos anos, enfim, e pode-se discutir, inclusive, questões relacionadas que têm juízes mais duros, outros mais flexíveis, mas tudo decorrente de uma determinada interpretação. Eu sempre faço um paralelo, né, que onde está o ser humano sempre há divergência. Basta ter dois, às vezes, porque já é suficiente. No futebol, isso ocorre da mesma forma na medicina. Por exemplo, uma jogada dentro da área, tem um que vai interpretar que é pênalti, tá? O outro, não foi pênalti. Aí chama o VAR. O VAR acaba não resolvendo também, pode criar até mais confusão, tá? De outro lado, na medicina, eu já tive casos, creio que os amigos aí também tiveram, por exemplo, de parentes que foram hospitalizados e vai falar com o médico tem uma posição, diz, não, nós vamos dar um determinado tratamento aqui, não há necessidade de cirurgia. Aí eu consulto outros, não, o caso é de cirurgia e tem que fazer. Eu tive isso na minha família, tá? Mais de uma vez, tanto com meu pai como com a minha mãe, tá? Meu pai faleceu há 2 anos, com 90, ia para 91 anos, tá? Eu enfrentei isso. Então, quando se pega uma determinada causa, tá? E os tribunais estão aí revelando isso, é uma questão de interpretação, às vezes, da lei, né? E aí nós teríamos que entrar numa outra discussão, ela é muito mais complexa, tá? Que é aquilo que se chama de sistema poroso. O que é o sistema poroso legislativo? Quando há grandes embates num parlamento, seja ele em nível municipal, estadual ou federal, se faz uma composição e a redação dada um dispositivo legal, ele vai ensejar mais de uma interpretação, tá? Ou seja, há uma interpretação literal que se chama in claris cessat interpretatio, não? Velho brocado latino. Quer dizer, tudo está claro, não tem que interpretar, mas não é assim. Nós temos várias correntes de hermenêutica, de interpretação. Tem uma que faz a interpretação teleológica, a outra sistemática, levando todo o conjunto de dispositivos legais. A outra leva em consideração o aspecto histórico. Mas essa lei é lá da década de 40 ou de 30, a realidade ela é outra. Hoje nós temos que interpretar diferente. Então, tem vários aspectos dentro desse contexto, tá? Então, teria que verificar o caso. Eu não sei qual é o caso, não analisei, eu não conheço os autos, fica muito difícil, e eu não costumo analisar um caso em concreto para me posicionar, mesmo porque eu tenho impedimento pela lei orgânica da magistratura. Eu não posso me pronunciar sobre uma decisão judicial, não posso falar até em tese, tá? Mas especificamente sobre um caso, não. Mas cada um tem as suas determinadas posições a respeito de uma matéria. Uma coisa é certa, tá? Nós temos um sistema recursal do país que não tem precedente em lugar no mundo, tá? Eu até gostaria que alguém, sempre tenho dito aos meus alunos, tá, que me apresentasse, não, mas em tal país tem tantas possibilidades recursais, muito mais que o Brasil. Bom, aí eu gostaria de conhecer esse país, para ver como é que chegaram, né, a essa possibilidade aí, né? Porque aqui é recurso para tudo.
Por exemplo, chega alguém e fala com o seu advogado, olha, quando é que vai sair a sentença? O juiz se pronunciou, sai. A sentença vai sair dia tal, tá? Ganhamos ou não ganhamos? Aí o advogado lá diz, eu queria lhe dizer que o senhor ganhou, o senhor vai receber o carro, então. Quando é que eu vou receber? Não, o senhor tem que esperar, porque agora tem um outro recurso, tá? Aí, ganha no tribunal, tá? Aí, agora todos os 13 embargadores, decisão unânime, tem mais uma possibilidade? Bom, o nosso sistema é um sistema de funil, vai ficando mais difícil o recurso, mas sempre tem. Aí tem uma possibilidade para recorrer para Brasília. Quando é que eu vou receber o meu carro? E eu fico esperando. Por isso que eu digo, a mora não é judicial. A mora é do processo, basicamente, é do procedimento. Foram as ferramentas que nos foram dadas ao longo dos anos. Se surge uma questão ambiental, que eu coloco aqui, eu gostaria até da manifestação do professor Paulo Afonso, né? O professor Paulo Rez também, que é da área, né? Sabe disso, né? Veio uma decisão, né? Aí não pode ocorrer o desmatamento aqui, né? Sai a decisão, todo mundo fica satisfeito, a comunidade, não, realmente nós queremos preservar o meio ambiente. Aí vem um outro recurso, aí possibilidade depois, e assim as coisas sucessivamente acontecem. Então, eu acho que nós temos que discutir o sistema que nós temos. Tem mais um aspecto que eu acho importante. O Supremo Tribunal Federal, no meu juízo, tem uma função extraordinária no país, mas deveria ser uma corte eminentemente constitucional. Só que a nossa Constituição, ela é uma Constituição extremamente analítica, tá? Então, muitas questões, às vezes, são levadas ao Supremo sob o fundamento de que o argumento é constitucional, tá? E isso tudo acaba desencadeando lá no Supremo Tribunal Federal. Mas tem muita coisa que não vai para lá também, que são decididas antes. Mas outras vão para lá, tá? Será que todas deveriam ir para lá? Faça uma comparação com as cortes constitucionais de outros países, da Alemanha, dos Estados Unidos, né? Do Brasil. Foi um ministro, uma vez, fazer uma conferência no exterior e, conversando com os demais colegas, ele deu o número dos julgamentos que tinha. Aí ele consultou depois o intérprete e o tradutor, enfim, e perguntou para ele, mas deve ter um erro aí na tradução. Não, mas é esse o número mesmo. Ninguém acreditava que pudesse o Supremo Tribunal Federal ter julgado tantas causas, ter uma sobrecarga tão grande de trabalho, né? Então, são coisas que eu acho que a gente tem que aprofundar. Mauro, respondendo a tua pergunta de forma muito alongada, né? Tu que és um químico, como bem destacaste, aí eu me lembro até das nossas conversas aí, mas são coisas que a gente tem que discutir, né? São coisas que a gente tem que botar na mesa, são coisas que nos atingem no dia a dia, né? E nós estamos desenvolvendo um trabalho aqui no tribunal, quero que o senhor saiba, que é a questão da conciliação, facilitar o acesso ao poder judiciário também, né? A conciliação, a mediação, nós estamos incentivando essas novas práticas, porque as faculdades de direito até então passava todo um semestre só ensinando como recorrer, mas não ensinava como conciliar, como fazer a mediação. Isso é algo novo agora, tá? Hoje, por exemplo, se alguém tiver uma causa e quiser ajuizar uma ação mediante, por exemplo, juizado especial, poderá fazê-lo via internet. Isso está no nosso site do Tribunal de Justiça. Foi a inovação, nós implantamos, inclusive, esse ano, né? O acesso online, né? Eu estou trazendo alguns exemplos, por isso que eu digo, a questão ela é muito complexa, tem várias análises assim, que a gente tem que fazer assim, nesse momento. Presidente Voltaire, eu só gostaria, antes de passar a palavra, eu gostaria de registrar, porque eu sei da dificuldade de olhar esse mosaico, né? Está participando, inclusive está levantando a mão agora, nosso amigo Ed Milaré, está participando de São Paulo, né? Está conosco desde o início do evento. Então, é só para que o desembargador tenha ciência. Onde é que está o Eds ali?
Levanta a mão. Tem que trocar de página? Tá. Agora estou me localizando. O Edson é uma figura extraordinária também nessa área ambiental. Edson, não tinha visto aqui ainda, disseram que eu tinha que mudar de página aí. Aqui agora? Certo? Acho que não. Tá. O Edson me convidou, viu, Edson? Eu queria me penitenciar. Esse ano eu não pude te atender porque eu participei daquele livro da ação pública dos 5 anos, dos 10 anos, dos 15 anos, dos 20, 25, enfim. E, lamentavelmente, esse ano, em razão da presidência do tribunal, eu não pude dar a minha contribuição. Eu queria, de público aqui, deixar minhas excusas, mas sabe do apreço que eu tenho por ti. Doutor Paulo Regis, posso manifestar rapidamente? Por favor, com certeza. Fique à vontade. Desembargador Voltaire, estou com uma imensa alegria quando ontem o nosso amigo comum, Paulo Regis, me contatou a respeito dessa sua palestra de hoje, que eu estou aqui realmente muito honrado em poder vê-lo e assisti-lo, né? E lembrando exatamente da sua contribuição para o desenvolvimento, para o engajamento do Ministério Público nessa verdadeira cruzada de defesa do meio ambiente. Eu estou aqui vislumbrando algumas figuras, mas infelizmente não conheço todos os participantes, mas vejo aqui Paulo Afonso, que foi para nós do Ministério Público um verdadeiro guru, né? E lembro muito bem, na sua origem das lutas ministeriais, a sua participação efetiva. Ainda agora, desembargador, comemorando os 35 anos da ação civil pública, o professor Nelson Neri fazendo uma palestra aqui na Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, enaltecia o papel que Vossa Excelência desenvolveu nesta área, lembrando exatamente aquela palestra dele lá em Uruguaiana, onde Vossa Excelência era o representante ministerial e em cuja reunião também participou Paulo Afonso Leme Machado. Então, eu estou aqui extremamente sensibilizado por rever o Paulo Afonso, por revê-lo, desembargador, e lamentando efetivamente a impossibilidade que Vossa Excelência teve de participar nesta comemoração dos 35 anos da ação civil pública, mas me lembro como se fosse neste momento que Vossa Excelência me chamou ao telefone justificando o porquê da sua impossibilidade de colaborar, e realmente nós sentimos muito sua falta, mas, claro, compreendendo plenamente essa impossibilidade dessa participação, que, por certo, não vai faltar em outras ocasiões. E quero também, desembargador, aproveitar o ensejo para lembrar deste dileto amigo, que eu já referi aqui, mas que é o nosso amigo, o Paulo, que efetivamente me lembro daquelas palestras pioneiras que se realizavam pelo país, com a participação de Toshio Mukai, e sempre o Paulo Regis participando de tudo isso, juntamente com o Paulo Afonso e tantos outros colegas do Ministério Público. Mas, enfim, é uma alegria revê-lo, desembargador, e torço aqui para o pleno êxito de Vossa Excelência, e parabéns por esta vida marcada apenas por sucessos em cima de sucessos. Muito obrigado, desembargador. Muito obrigado. Eu agradeço muito aí a manifestação do amigo Milaré, que teve um trabalho extraordinário lá na Promotoria Ambiental do Estado de São Paulo. Tá? Isso aí também, a história, por certo, há de registrar todo esse trabalho aí desenvolvido ao longo dos anos. Nós participamos de vários eventos, inclusive em conversas, depois às vezes saía um estava no mesmo voo, saía um e ia conversar com o outro ali no avião, enfim, até isso não se pode fazer mais hoje, né? Com a pandemia, hoje, essas coisas, essas conversas de avião, às vezes lá profunda, conversava, não se pode fazer mais hoje, lamentavelmente aqui. Depois eu tenho os dados que eu consegui, agora chegaram às minhas mãos, eu vou passar a título de curiosidade para os amigos aí, que eu recebi aqui
processos julgados e processos envolvendo só a Covid, para terem uma ideia do que isso representou para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ok. Me permita, desembargador, só antes do senhor divulgar esses dados aí, eu queria fazer, até pegando um gancho da sua fala um pouquinho anterior, com relação aos legislativos. Ontem o presidente Fux deu uma declaração, se não me engano foi ontem, de que o Congresso Nacional, ele praticamente, uma declaração que eu considerei forte até, não faz o seu trabalho. Ou seja, ele se omite em decidir temas polêmicos, judicializando. E isso vai onerar o Poder Judiciário com o desgaste que deveria ser do próprio Legislativo. É por aí mesmo que as coisas estão acontecendo, desembargador? Eu posso dizer o seguinte, esse é um tema bem interessante, tá? O Poder Judiciário, ele é um poder inerte, mas não é um poder omisso. Por quê? Ele não é um poder, ele é um poder inerte porque ele só age quando ele é provocado, porque isso é uma garantia, ele não pode tomar iniciativa. Quem é que toma a iniciativa? É o advogado, é o Ministério Público, nas causas em que ele está legitimado a agir, enfim, né? Mas, na medida em que chega uma demanda ao Poder Judiciário, ele não é omisso porque ele vai ter que se pronunciar, tá? Então, o Poder Judiciário, ele não tem nada a ver, né, com questões que chegam a ele, que são deduzidas perante o Poder Judiciário, que são judicializadas. Quem é que judicializa? Não é o Poder Judiciário. Quem judicializa, por exemplo, pode ser um deputado, pode ser um senador, né, pode ser uma entidade representativa, inclusive da política, um partido político. Essas questões são levadas ao Poder Judiciário, e aí ele tem que decidir, tá? Então, eu entendo que, em razão disso, muitas dessas questões hoje estão sendo levadas ao Poder Judiciário, que são questões que outrora eram resolvidas no âmbito do Parlamento, mediante uma negociação. E hoje, quando não chega a um determinado consenso, o que ocorre? Elas vão parar no Poder Judiciário. Né? Alguém levou para lá, não foi o Poder Judiciário, porque ele é inerte, ele não pode tomar iniciativa, até por uma garantia da parte, ele tem que se mostrar totalmente independente, né? E para resguardar a sua independência, ele não pode agir, ele tem que esperar que alguém leve a ele uma determinada demanda. Então, vejo, é uma situação bem delicada, né? E a nossa Constituição, em relação à anterior, ela fez uma grande modificação que alguns não perceberam. Antes se dizia que nenhuma lesão de direito individual, né, seria subtraída da apreciação judicial. Hoje não, se diz nenhuma lesão a direito ou ameaça a direito não pode ser desconsiderada pelo Poder Judiciário. Essa foi uma das grandes modificações que foi feita no âmbito da Constituição de 1988. E eu tive a satisfação de acompanhar todo o processo legislativo da Assembleia Nacional Constituinte, lá em Brasília. Eu tenho dados, assim, que eu quero colocar um dia à disposição, né? Vou colocar numa biblioteca, lá sei eu, porque eu não consigo mais em casa, a minha biblioteca encheu tanto processo que eu tenho processos hoje que eu tive que fazer lá na garagem, alguns que eu não estava tanto utilizando, são livros, são coisas históricas, inclusive da Assembleia Nacional Constituinte. Né? Então, eu diria o seguinte, que nesse ponto, acho que o ministro Fux está com inteira razão, né? Porque tem muitas questões hoje que deveriam ser resolvidas no âmbito do Congresso Nacional, não são. E eu acho que aí nós temos um problema muito sério para entrar num terreno. Nós temos uma proliferação de partidos, né? Muito grande. Até no âmbito de uma negociação, veja, para o próprio presidente da República, seja ele quem for, o presidente é A, B, C ou D, não interessa. Mas para qualquer negociação, ele tem que falar com quantas bancadas? Né? Com quantas bancadas? Isso aí eu acho que dificulta também. Né? Então, todo o processo legislativo ele se torna também mais moroso em razão dessas dificuldades, ao meu ver. O senhor fique à vontade, se o senhor quiser. Posso um pouquinho? Ou não? Não poderia deixar
de comentar nessa oportunidade o grande prazer em rever e escutar o Dr. Voltaire, e foi relembrado pelo Dr. Ed Vilaré os 35 anos, né, da Lei da Ação Civil Pública, Lei dos Interesses Difusos, e eu lembro, né, que naquela época eu, como diretor do Departamento do Meio Ambiente aqui do Estado, as dificuldades que nós tínhamos, porque existia uma carência muito grande de legislação ambiental, e nós estávamos com uma atuação bastante efetiva. Lembro que o caso dos curtumes, por exemplo, e naquele período era muito difícil, né, a relação entre os órgãos ambientais e as empresas, que era o início das questões, das tratativas das questões ambientais, para que nós conseguíssemos iniciar a reversão do processo de poluição. E a Lei dos Interesses Difusos, né, ela foi e serviu uma base muito grande para que conseguíssemos resultados daquela época. E o doutor, lembro a época, que o doutor Voltaire contribuiu sobremaneira, não apenas com o órgão ambiental, mas com o ensinamento que foi dado aos promotores aqui no Estado. O doutor Voltaire nos convidava, no Departamento do Meio Ambiente, os técnicos aqui estão presentes hoje, para, creio que era lá na associação, na Borges de Medeiros, né, doutor Voltaire? Lá embaixo, perto do Largo dos Açorianos, reuniões com os promotores para explicar a eles como era a questão ambiental. Porque, naquele momento, diferente de agora, né, os promotores tomam a vanguarda para todas as questões, entre as quais as ambientais. Naquele momento, eles desconheciam praticamente tudo sobre o assunto. Então, o Dr. Voltaire, né, que colaborava conosco, nos chamou também para que fôssemos colaborar com o Ministério Público no ensinamento das questões ambientais dos promotores. Então, apenas como uma lembrança, mas para demonstrar que realmente a história do Dr. Voltaire nas questões ambientais, ela se junta, né, do Dr. Paulo Afonso Leme Machado, Dr. Edson Vilaré, né, exercer ao longo do tempo. E eu até, aqui também está o Truda Palazzo, né, que não é advogado, mas também contribuiu muito com essas questões dentro das ONGs, mas que nós conseguimos vários avanços que, no presente momento, se percebe, né, uma involução. Então, era apenas, eu podia passar o momento para lembrar, podemos lembrar várias outras questões, né, que tivemos a participação muito efetiva do Dr. Voltaire, né, e dos outros colegas da questão ambiental, para o aprimoramento do trato do meio ambiente brasileiro. Muito prazer em ouvi-lo, Dr. Voltaire. Muito obrigado, Vladimir. Muito obrigado. Satisfação muito grande vê-lo aqui também. Há tempo que a gente não conversava. E essa é uma oportunidade rara aí de rever os amigos e de conhecer outros aí que estão nessa vida aí. E eu acho que essa interlocução é algo assim extremamente importante para todos nós aí. Desembargador Voltaire, quero registrar, já foi mencionado também o nosso amigo José Truda Palazzo, né, que é escritor na área ambiental e um ativista ambiental, cuida das baleias, né? E também está conosco o ex-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado que é membro da Amicus, né? Antenor Ferrari. Até vou pedir que levante a mão para que o desembargador possa localizá-lo. Ó.
Eu acho que eu tenho que entrar noutra página aqui, tá noutra aqui, deixa eu ver. Deputado Antenor Ferrari, só para nós relembrarmos, ele teve um papel decisivo aqui, professor Paulo Afonso, Edson Milaré, na questão dos agrotóxicos, né? Graças à sua interferência como deputado estadual, nós tivemos uma corrida, e até hoje nós temos uma conquista nessa área, pela bandeira levantada pelo deputado Ferrari. O deputado Antenor Ferrari, eu acompanhei bem a sua luta aí na época para uma normatização muito efetiva realmente na questão ambiental. Eu não estou tentando, não consigo localizá-lo aqui na minha página, estou tentando passar, mas eu não sei, deve estar mais embaixo. Ele vai aparecer por falar apenas. Aqui tem, diz que quando ele fala é que vai aparecer aqui, segundo o técnico está me informando aqui. Quem sabe uma saudação, Ferrari, que aí aparece. Tens que ligar o teu microfone. Vou colocar. Agora sim. Ouvido? Sim, agora sim. Acompanhei sua trajetória no Poder Judiciário e no Ministério Público durante muitos anos. E eu me lembro lá que nos idos de 82, quando a lei dos agrotóxicos foi aprovada na Assembleia Legislativa e a entidade que representava a indústria química no Brasil recorreu ao Supremo Tribunal Federal, eu me lembro do seu trabalho também na Procuradoria de Estado, contribuindo para que nós pudéssemos ter a nossa legislação protegida e, sobretudo, para que a gente pudesse ter um caminho traçado, né, para o futuro em cima de uma questão tão importante e tão grave, né, especialmente para os agricultores que manipulavam esses produtos e que manipulam até hoje, e também por parte dos consumidores que recebem alimentos em sua mesa, né, de péssima qualidade e cada vez mais, né, cheio de agrotóxicos, produtos agroquímicos. Então, a sua participação ao longo desses anos todos que eu acompanhei foi uma participação muito importante, porque isso sempre foi um fator assim, de apoio, de entusiasmo para quem lutava contra todos esses malefícios que isso causa à população e às pessoas. Eu quero cumprimentá-lo pela sua palestra e dizer também que, embora seja advogado e não tenha exercido a minha profissão por muitos anos, até por causa da minha atividade política, que não me permitia, eu sei perfeitamente que o Poder Judiciário tem imensas dificuldades para consensuar, né, as suas decisões, porque nós somos uma sociedade complexa, somos um país continental, com usos e costumes diferentes, né, cultura diferente, que impede que o Poder Judiciário possa ter consensos mais claros a respeito dos diversos assuntos que afligem a sociedade. Então, quero cumprimentá-lo por isso, pela sua presença, isso é muito importante para todos nós, e lhe agradecer pelo seu trabalho que tem sido feito ao longo dos anos na área ambiental. Muito obrigado pela sua presença entre nós. Eu que agradeço, deputado Antenor Ferrari. O senhor é um ícone, eu posso dizer também, no âmbito dessas questões ambientais. O seu trabalho jamais será esquecido, pode estar certo. Eu, na época, acompanhei, eu tive a satisfação de acompanhar todo o seu trabalho, a sua luta travada no âmbito da Assembleia Legislativa, produzindo uma legislação que estava além do seu tempo, da sua época, em que ela veio à tona. Então, é algo assim muito significativo para todos nós, aquilo serviu de modelo para vários outros estados da federação, para todos os ambientalistas, para todos os juristas que se preocupavam com essas questões ambientais. Todos nós sabemos disso. Pode estar certo
que jamais poderemos esquecer o seu trabalho, a sua luta árdua, travada naquele período, que na época era muito difícil mesmo, tá? E quando se levantava uma bandeira, às vezes se estabelecia uma conotação, digamos assim, de esquerda, ou de algo exacerbado, fora do comum, que não tinha nada a ver. Para mim, a questão de Estado nunca deveria ser analisada sob o ponto de vista partidário ou de uma ideologia, mas para mim é uma questão de Estado, é uma questão superior, que eu acho que é assim que a gente deve ver as coisas. É uma questão de sobrevivência, de nós protegermos não somente as atuais, mas futuras gerações, como diz a nossa própria Constituição Federal. Então, os meus cumprimentos aí, meu reconhecimento também pelo seu trabalho estabelecido ao longo desse período aí. Obrigado. Desembargador, já agora encaminhando o nosso encerramento, devido já ao adiantado da hora, eu peço que o senhor, se estiver disponível aí, divulgar os dados que o senhor ficou de passar do Covid para encerrarmos o nosso encontro. Perfeito. Só para os senhores terem, eu tenho uns dados aqui que me chegaram agora, que foram atualizados até o dia 5 de outubro, né? E de processos julgados e processos especificamente sobre a Covid. Então, significa o seguinte, se nós não tivéssemos a Covid, esses números que eu vou passar aos senhores não existiriam. Esse tipo de demanda não existiria. Mas são questionamentos feitos em nível de habeas corpus, de mandado de segurança, de ações diretas da inconstitucionalidade, enfim, nós recebemos só aqui no tribunal, fora os processos que tramitam no primeiro grau, tá? Mas só no tribunal, nós recebemos agora, dados atualizados, então, até o dia, em outubro, início de outubro, só envolvendo o Covid, eu quero salientar esse aspecto, 6.795 processos. Só no tribunal, não contando no primeiro grau, tá? Foram distribuídos aos desembargadores. Desses 6.795, já foram julgados pelo tribunal 5.529. Então, vejam a celeridade, a rapidez com que os processos são julgados aqui no nosso Tribunal de Justiça, tá? Um outro dado agora, mais amplo, vários outros processos que foram julgados em meio à pandemia, que nós tivemos que nos reinventar, como eu já salientei, porque não poderíamos paralisar os julgamentos, aí entraram as sessões virtuais, as sessões de videoconferência, enfim, já foram julgados até o dia 5 de outubro, tá? 151.646 processos. Então, pelo nosso Tribunal de Justiça. Então, isso dá uma dimensão, como se diz na gíria popular aí do interior, os colegas que são dos outros estados, não sei se utiliza a expressão, mas vejam o mato que a gente está lenhando. Tá? Tá bem. Muito bem, desembargador. Em meu nome, em nome da Amicus Encontros de Cultura, quero nossa gratidão pela sua participação, pela sua disponibilidade de nos brindar com a sua palestra. Aos nossos convidados, nossos amigos, eu vou passar a palavra do Paulo Regis para as palavras finais e o convite para o próximo encontro na segunda-feira. Paulo Regis. Obrigado, presidente. Quero mais uma vez registrar a presença do nosso amigo José Truda Palazzo, escritor na área ambiental, e a presença também entre nós do advogado Juarez Fernandes Cardoso, que trabalha, assessor no Tribunal de Justiça, a presença do nosso amigo Edson Milaré, né, que é um grande jurista ambiental e hoje tem um dos escritórios mais conceituados no país na advocacia ambiental, egresso dos quadros do Ministério Público, né? Foi secretário de Estado em São Paulo, foi diretor de uma instituição reconhecida nacionalmente, internacionalmente, ligado à ecologia, né? Então, também quero registrar aqui com muito carinho também
a presença do professor Paulo Afonso Lê Machado, que já em outra oportunidade nos brindou com uma palestra, né? E ficamos muito gratos com a presença dos senhores, né? A Amicus é uma instituição que começou no dia 11 de maio de 2018, e nós estávamos realizando os nossos eventos pessoalmente, o que é muito agradável. Nós realizávamos reuniões, normalmente nas instalações aqui em Porto Alegre, da Federação, e realizávamos almoços com convidados. A confraternização era o ponto-chave, né? Mas, com esse isolamento que nós fomos submetidos nesses últimos tempos, passamos a realizar esses eventos online. Então, é aquilo que o desembargador Voltaire mencionou, é um processo de adaptação, o homem vai se adaptando de acordo com as necessidades. Então, aqui, desembargador Voltaire, a nossa gratidão. Nós todos sabemos da sobrecarga e do exercício da presidência do tribunal, e ficamos sensibilizados por ter acolhido esse nosso pleito da Amicus, Encontros de Cultura, em dispor tempo para nos brindar com algumas considerações e uma palestra e um pouco da narrativa da sua trajetória. Queremos registrar para a próxima segunda-feira, dia 23 do corrente mês, né, no horário das 18 às 19 horas, nós contaremos com o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, que já foi presidente da Corte de Contas, o conselheiro César Miola. Conselheiro César Miola, que vai falar sobre educação e pandemia, desafios e perspectivas. Lembrando que ele integra e já foi vice-presidente na gestão de 14 a 17 do Comitê Técnico da Educação numa instituição chamada, que é uma associação civil, né, que é Instituto Rui Barbosa, tem sede lá em Brasília. Ela tem, entre os outros objetivos, auxiliar os tribunais de contas no país no desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades. Eles chamam de braço acadêmico das Cortes de Contas. Então, estão todos convidados, e aproveito a oportunidade aqui, o amigo Ed, sinta-se provocado aí para futuramente também vir nos ajudar aqui, trazer luzes para os amigos. Devolvo a palavra, muito obrigado a todos, saúde. Bom, senhores, então, dito isso, desejo a todos também uma boa noite, foi uma satisfação enorme tê-los conosco. Saúde a todos, boa noite. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Um abraço a todos. Um abraço aí a todos. Até logo. Abraço. Bom, desembargador. Excelente palestra. Grande abraço.